Então, obrigada, Graça, pelo convite. Eu achei que você esqueceu de dizer que eu fiz doutorado aqui. A boa filha... Oi. Eu tenho um dos dois microfones. Sim. Para aumentar a sua voz, desde ontem. Ah, sim. Então, falar mais... Eu peço que você fale mais alto. Tá bom. Então... Não, aí você falou, então a boa filha a casa torna. Então, é sempre muito bom estar aqui, colaborar com vocês, trocar com vocês. E o que eu vou fazer hoje, pretendo fazer hoje, é dividir um pouco parte da minha pesquisa atual e das minhas leituras atuais. E por isso escolhi esse título, Investigando Práticas Discursivas Virtuais, que é o meu contexto de pesquisa atual, que se sobrepõe ao outro, questões teóricas, metodológicas e éticas. Então, os temas sobre os quais eu vou tratar são novas práticas comunicativas em ambientes digitais, e vou tentar discutir um pouco que desafios teóricos, metodológicos e éticos esse tipo de investigação nos contextos virtuais colocam para pesquisadores. E a motivação, né, porque até então, das outras vezes que vim aqui conversar com vocês, falava sobre o contexto educacional, né? Então, gostaria de falar um pouquinho, né, sobre a minha motivação para me debruçar agora sobre o contexto virtual, né, sobre a web, a cibercultura em geral. Isso tem a ver com o desenvolvimento da minha pesquisa em sala de aula e a verificação de que há novas práticas de letramento em jogo que concorrem com as práticas de letramento valorizadas pela escola. A presença, quem está na sala de aula sabe que a presença da Web 2.0, não é? Na vida dos alunos e nos processos comunicacionais em geral, essa presença é flagrante e quem está um pouco mais familiarizado com a Web 2 se dá conta que há um outro ethos comunicativo que influencia processos identitários, processos de colaboração e processos de interação. Há algo de novo acontecendo, a gente pode problematizar e vamos fazer isso quão novo mas há algo de novo convivendo com referências muito tradicionais e o meu ponto é que a web pode trazer visibilidade, o estudo da web pode trazer visibilidade para esses processos. Também, como já falei, conflito na sala de aula em relação a letramentos escolares e letramentos digitais. Do ponto de vista de alunos e alunas, letramentos digitais costumam motivar mais, não é? Trazer um grau maior de engajamento. E os letramentos mais tradicionais têm desmotivado bastante esses alunos, pelo menos nos ambientes que eu investigo. E também novos regimes de atenção concorrentes. Na sala de aula mais tradicional, que ainda é orientadora, a visão panóptica, não é, orientando os regimes de atenção, e na web, outros regimes de atenção concorrendo com a ordem tradicional. Então, para entender do ponto de vista do alunado, qual é o apelo, né, para que novas práticas, então, estão em jogo e poder, então, talvez propor um entrelaçamento, uma conversa entre esses dois regimes, eu senti necessidade de, então, entender, não é, e investigar o que se passa do ponto de vista comunicacional nesse ambiente. Bom, nossa conversa hoje vai ser orientada por um quadro teórico que vai trabalhar na interface aí de uma série de traduções, né? Eu estou filiada a um programa de linguística aplicada interdisciplinar que passeia por várias áreas e, assim, acho difícil nomear as áreas, mas gostaria de colocar tudo entre aspas, mas, assim, até onde eu sei, esses autores como Blommaert e Rampton se afiliam e se descrevem como
afiliados a uma sociolinguística crítica, mais contemporânea. Estou usando um sistema de nomeação que vi os próprios autores utilizando. Antropologia linguística, na concepção desses autores que estão aí, Aga, Silverstein e Urban, Bauman e Briggs. Linguística aplicada crítica, vou fazer muita referência hoje ao Penny Cook, sobretudo o trabalho de 2007, mas sobretudo o trabalho de 2010, e a leitura que faço desses autores é influenciada pelas minhas leituras que fiz enquanto aluna de doutorado aqui de Wittgenstein. Então, assim, vou fazer uma costura possível, são autores que dialogam, eles dialogam entre eles, um cita o outro, mas aqui eu acho, né, que o meu aproveitamento está relacionado à minha leitura de Wittgenstein. Bom, por que esses autores me chamaram a atenção? Porque eles, essa é a minha leitura. Tá? Eu acho que eles se debruçam sobre e se interessam por criar entendimento sobre os trânsitos contemporâneos. Fenômeno que vem sendo discutido a partir desse conceito de superdiversidade. Eu não sei se vocês estão familiarizados, um conceito desse autor Vertotek, e um conceito pensado à luz dos movimentos de migração contemporâneos, sobretudo no contexto europeu. Tá? Não acho que esse conceito se aplique a qualquer contexto. A gente pode pensar, assim, se pensarmos no nosso país, se a questão da superdiversidade comparece em diversos setores, mas o fato é que, preocupados com esse conceito de superdiversidade, que diz respeito a uma exacerbação da percepção de diversidade e uma exacerbação da percepção do chamado multiculturalismo, esses autores entendem que há mudanças em curso em escala global, presente, sobretudo, nos fluxos de migração, fluxos muito diferenciados na contemporaneidade do que anteriormente, né, por exemplo, século passado, século XX, né, e que esses processos de migração vão construindo processos de desreterritorialização e novos padrões sociais e demográficos impensados em outro momento histórico, de forma que o contato com a alteridade se encontra intensificado. É uma questão de grau e de escala, né? Nenhum desses fenômenos é novo, né? Mas o que seria novo seria o grau, né? e a intensificação desses fenômenos, que acabam provocando uma série de mutações comunicativas. É assim que esses autores se referem a parte dos processos comunicativos contemporâneos, né, em termos de mutações comunicativas, envolvendo um grau de variabilidade linguística impensado em outros momentos. Ressaltam também, todos eles, o choque de repertórios discursivos e sistemas de conhecimento num estado de atrito constante. Também enfatizo que, não que isso seja novo, mas o estado de fricção se encontra mais intensificado e, segundo eles, por conta disso, todos eles são levados a redefinir compreensões modernistas do que seja língua, linguagem, falante, ouvinte, identidade, cultura, comunidade, etc. Bom, aqui há uma definição de superdiversidade em relação a seus efeitos comunicativos. Vou botar meus óculos aqui. A comunicação, segundo o Jacques Ellul, que é um outro teórico que se
que lida com essa noção, há mutações comunicativas resultantes da interseção entre pessoas móveis e textos móveis, cada vez mais móveis, né? Pessoas e textos móveis. Tecnologias sofisticadas de rápido deslocamento humano e comunicação global estão mudando o ambiente comunicativo na modernidade recente. A experiência de globalização cultural e a desordem sociolinguística implicadas nessas transformações demandam que consideremos as qualidades reconfiguradoras, eles se referem assim em inglês a qualidades recombinadas, né? De misturas linguísticas, hibridização e criolização. As práticas comunicativas contemporâneas são baseadas em interações multilingües, a maior parte das vezes envolvendo interlocutores desterritorializados, realizadas através da mídia eletrônica. Então, embora não possamos generalizar o conceito, parece que no ambiente virtual e aqueles que têm alguma familiaridade e navegam pela web, esses processos de superdiversidade e de encontro intensificado com muitos outros, parece que se aplica. Bom, esses autores, então, ao analisar os processos contemporâneos comunicativos, apontam, ressaltam que a diversidade e esse estado de fricção, atrito intensificados, constroem todo tipo de assimetrias conversacionais e interacionais e mostram que há limites, né, nos processos de negociação. Mostram também que as misturas, a diversidade, elas podem ser vistas por um lado muito negativo, né? A gente aprende na cultura, tem um olhar muito negativo para as misturas, né? Mas também podem estimular e encorajar a criatividade. Esse seria também um lugar de reinvenção e de profusão linguística, né? Esse atrito seria o lugar onde o novo poderia ser engendrado. Seria essa a perspectiva. Então, eles têm um olhar bastante positivo para os novos tempos, ao contrário de muitos teóricos, né, que lidam com a contemporaneidade de forma meio apocalíptica, né? Tem toda uma literatura aí a respeito disso. Bom, e eles, no processo de observação acurada dessas práticas, eles lançam um olhar para o diálogo entre o que é rotineiro, ou seja, o que é convencional e se repete, e o que seria especial, inovador, único. Então, essa convivência, não é, de repetição e mudança simultaneamente. Eles se debruçam sobre esse processo e isso, assim, para mim e para os estudos que eu tento encaminhar, porque eu tento compreender a mudança, me pareceu um aparato teórico muito interessante, e aí comecei a ler e estudar. É isso que eu estou dividindo aqui com vocês. Depois, na conversa, vocês podem apontar problemas ou questionar, assim, seria me ajudar a ver com outros olhos, mas vocês vão ver que, por enquanto, ainda permaneço bastante, assim, empolgada e me alinhando com essa forma, não é, de criar inteligibilidade sobre os fenômenos. Então, tenho aqui uma citação que resume esse quadro teórico e esse interesse. Eu posso partilhar esse texto está disponível online, depois, quem quiser, eu posso partilhar esse texto com vocês. Vale a pena olhar atentamente para essas práticas, as práticas comunicativas contemporâneas, porque elas permitem que observemos as normas linguísticas sendo construídas, sendo manufaturadas, interrogadas ou alteradas, ou ver como as normas que mudaram e as novas formas ou vendo as normas que mudaram e as novas formas que emergem nessas redes sociais. Podemos ver
então, a emergência concomitante de estrutura e agência. E esse diálogo entre estrutura e agência é um diálogo que me interessa, e me interessa, sobretudo, a forma diferenciada, julgo eu, pela qual eles olham para estrutura e agência e o tipo de laço que haveria entre elas. Essa preocupação não é absolutamente nova. Quem fez curso aqui, né, com a Helena ou com Danilo, né, vê que desde lá de Aristóteles, né, os filósofos ficam se digladiando para resolver, então, qual é o laço, qual é a natureza do laço e como é que, afinal, linguagem... Há várias maneiras de se referir a esse diálogo. Por exemplo, a relação entre linguagem e sociedade, texto e contexto, poder, resistência, estabilidade, mudança, ou a tensão mais conhecida, macro e micro. Não é? Então, eles se perguntam sobre esse laço. E, assim, na literatura, há várias maneiras, outros autores na própria área dos estudos linguísticos se perguntam, né, sobre esse laço. Eu posso mencionar o Fairclough, não é, com os estudos da ideologia. A gente pode pensar também no Bakhtin, não é, quando usa o conceito de cronótropo, como é em português, desculpa? Cronotopo, sim, né? Que fala da relação concomitante, não é, de vários tempos e espaços no mesmo fenômeno, e representar num diagrama essas relações. Aliás, qualquer relação eu acho bastante complicado, mas o fato é que os autores tentam. Então a gente pode ver, e representações não são neutras, né? Nem epistemologicamente, nem ontologicamente, né? Há visões, não é? Em relação ao conhecimento e em relação a essa relação linguagem e sociedade. Então, muitas vezes, na literatura, a relação entre macro e micro é representada assim, com duas setas descendentes, não é? O macro estaria num nível mais alto, afetando de forma determinista o micro, não é? Uma visão talvez mais marxista. É difícil dizendo isso porque tudo vai dependendo da leitura, não é, que se faz desses autores. Uma certa leitura de Marx pode conduzir a esse viés determinista, então é de cima para baixo. Eu vi recentemente uma capa de um livro lançado agora, acho que, se não esse ano, ano passado, sobre interação e as questões sociais, e a capa tem o puppeteer, como é que é? A pessoa que movimenta movimentando então os marionetes. Então tem um Big Brother, não é, que vê tudo e nos manipula, essa ideia então de que somos manipulados, assujeitados, etc. Então de cima para baixo, às vezes é representado numa relação um pouco mais dialógica, dialética, que o macro influencia o micro influencia o macro, mas a própria maneira de colocar as setas, não é, verticalmente, e a primeira, vindo do macro e do micro, coloca o macro, as influências macro, numa posição de mais dinamismo, de maior importância. Há uma outra forma de representar, são essas setas de mão dupla, que seria a forma, por exemplo, que o Fairclough representaria, implicando, então, influência mútua, não é? A sociedade influencia a linguagem influencia a sociedade, o macro, o micro e o macro, e autores que utilizam, então, essa ideia de ciclo, de circuito, também pensando numa situação de múltiplas influências contínuas, mas, na minha percepção, todos ainda mantêm intacta a separação desses dois domínios. Linguagem de um lado, realidade do outro. Tá? Na minha leitura, não sei se estou certa ou não, esses autores
falam desse laço, né, se preocupam com esse laço, uma preocupação que, insisto, não é nova, mas vão olhar para esse laço de uma maneira diferenciada, no sentido de que vão problematizar a dicotomia e vão dela abrir mão, e vão ver esses dois domínios como sendo necessariamente interpolados, entrelaçados, inseparáveis, de forma, a metáfora da trama aqui pertinente, de forma de um tecido, de forma que, se eu for separar algum fio, o tecido se desfaz. Então, julgo pertinente essa imagem aí, já utilizei na minha tese de doutorado para outros fins, mas julgo pertinente que a faixa, não sei se vocês estão familiarizados com essa figura matemática, que é uma superfície que não tem dentro nem fora, não tem exterior, não tem interior, de forma que, ao caminharmos por ela, em nenhum momento estaremos de um lado, em outro de outro, e a maneira como o Esker, não sei exatamente como se pronuncia, é um gravador holandês, como ele constrói a faixa, ela é porosa, né? Ela é uma trama porosa, então a superfície também não é lisa. Bom, esses autores, porque pensam nessa perspectiva, então, do entrelaçamento e querem não pensar em dicotomias, vão abrir mão dessa dicotomia, eles também usam um outro sistema de nomeação e vão se referir a essa relação por esse vocabulário aí. Escalas, uma metáfora que vem um termo que vem da geografia, uma metáfora espacial, e o Pennycook vai se referir a essa relação pelo termo localidade. E localidade, se vocês tiverem interesse, está no Pennycook 2010. Eu venho acompanhando o Pennycook, mas ali eu acho que é um momento assim da sua teorização que, para minha leitura, ele consegue dar conta de uma série de questões de forma bastante interessante. Ele dialoga direto com o Wittgenstein, para quem gosta. Enfim, localidade definida no sentido de que tempo e espaço são dimensões inseparáveis, não é? Ele vai usar a localidade ao invés de usar contexto, porque ele quer problematizar a ideia tradicional de contextos predados ou contextos que aguardam, não é? Que interlocutores se situem nele, não é? Por causa da força da tradição, ele escolhe, então, o termo localidade para dizer que não há localidade antes da interação. Os interlocutores, de maneira ativa, constroem as múltiplas localidades das quais fazem parte, em constante, num tipo de trabalho que necessariamente vai comportar repetição de repertórios tradicionais e inovação. Né? Ele vai falar de um paradoxo que é inovação na repetição. Né? Um aparente paradoxo com hífen, repetição, mudança. Né? A mudança, aí tem que ressignificar a mudança. Não é? Não há mudança isolada dos repertórios sociais convencionais. Bom, a gente vai falar ainda um pouquinho mais disso, mas, segundo esses autores, o laço entre essas duas esferas, ele é indexical. E essa ideia me pareceu interessante porque coloca o foco na questão da linguagem, não é? Então, por que seria indexical? Por causa da natureza dos signos de apontarem concomitantemente e simultaneamente para o situacional, o emergente e também o extrasituacional, o histórico, os repertórios socioculturais compartilhados, etc. E seria, então, esse movimento simultâneo e contínuo que... Eu não sei o que... Desculpem, eu não sei o que foi isso que eu coloquei aqui. Sim, os signos sozinhos
ou amalgamados em textos, na forma de textos, teriam esse duplo movimento de referenciação, sendo que a questão da referência aqui é apresentada de forma dinâmica, como um jogo que tem que ser aprendido na cultura, se afastando das noções mais clássicas de representação. Esses caras eles leram Wittgenstein. Muitos não citam Wittgenstein, mas eles leram Wittgenstein, como parece. Então, também não é de graça, não é que eles vão reformulando essas ideias. Bom, então, outra natureza do signo, signos são móveis. Signos e textos viajam e cumprem inúmeras trajetórias, e nessas trajetórias eles são sucessivamente entextualizados. O que é entextualização? É um conceito teórico com o qual eles trabalham, que dialoga com o conceito de intertextualidade, mas imprime dinamismo ao conceito de intertextualidade. Seria a característica dos signos e dos textos de, uma vez criados, poderem ser deslocados de seus contextos originais e sucessivamente recontextualizados em inúmeros outros contextos. Essa seria uma premissa teórica. É assim que construímos sentido, nos envolvendo em processos sucessivos de intextualização. E aí eles querem olhar para os efeitos dessas intextualizações em contextos cada vez mais imprevisíveis, que é o caso da contemporaneidade. Então, essas escalas, então, macro e micro, seriam domínios interpolados, que não se separam, e o conceito de indexicalidade diz respeito a isso. Em qualquer momento situacional, emergente, contingente, estamos necessariamente nesse duplo movimento, no aqui e agora, e também em diálogo com o sócio-histórico, o translocal, o extra-situacional, necessariamente, mesmo que não atentemos para isso, mesmo que não consideremos esse fator. São premissas teóricas. Estamos sempre nesse movimento, aí caminhando por essa faixa, e eles usam o termo scale jumps, né? Pulando, passando de uma escala a outra. Bom, o foco da minha fala hoje, da pesquisa atual, é a superdiversidade e como esses fenômenos poderiam ocorrer e ganhar visibilidade no ciberespaço. Então, tenho aqui uma citação que resume a preocupação desses autores. Através da mídia eletrônica, as pessoas, e a gente pode colocar também da Web 2, as pessoas encontram novas regras e novos recursos para a construção da identidade social e do pertencimento cultural. Quando o rápido fluxo de imagens, cenários e emoções que circulam pelas mídias de massa mistura-se ao fluxo de audiências desterritorializadas, o resultado é uma recombinação na produção da subjetividade moderna. Eles estão interessados nessa mistura, nessa mestiçagem, porque julgam que o novo só pode vir daí, entendendo o novo como resultado dessa fricção entre repetição constante e transformação constante, porque nesse processo de intertextualização, a repetição nunca é a mesma, porque os contextos não se repetem e porque a gente tem que introduzir os acasos, né? Eles enfrentam de frente os múltiplos acasos, né? Pelos quais circulamos. Bom, como eles
pensam as paisagens comunicativas contemporâneas. Então, vou te falar aqui de algumas características para depois, então, a gente poder pensar aqui questões teóricas e metodológicas podem ser colocadas. Então, a gente não pode alegar que é um sentido universalizante, não é? Da experiência digital, mas, entretanto, a gente tem que considerar a força desses fenômenos aí. A proliferação das tecnologias da Web 2.0, como as wikis, blogs, plataformas sociais e YouTube, a integração de contextos digitais no cotidiano cultural, tanto do ponto de vista da produção, da circulação e do consumo, da interpretação, a integração de contextos digitais no cotidiano cultural, linguístico, político e econômico, novos modos de comunicação e formas de coletividade, um fenômeno que eu não vou ter tempo de explorar aqui, chamado de mediatização, que diz respeito ao fato das práticas institucionais estarem cada vez mais reflexivamente ligadas a processos de comunicação e processos de comodificação. O Fairclough se refere a isso e outros analistas críticos do discurso como marketização da vida social, comodificação da vida social, mas o Aga se refere a esse fenômeno olhando para trajetórias de textos e olhando para esse diálogo emergente, persistente, tá? Contingente, durável. Também são paisagens hipersemiotizadas que cada vez mais fazem que os processos de construção de sentido recorram a uma multiplicidade de signos. Então, de alguma forma, a linguagem escrita ou oral vai sendo destronada, não é, da posição central dos processos de construção de sentido. Vai convivendo, não é, com outros signos, isso seria uma característica contemporânea. Fico repetindo que esses processos têm a ver com o grau, são processos intensificados. Não haveria nada de novo no horizonte. Também, gente, deixa eu voltar aqui. Também faz parte das paisagens digitais a aceleração de processos de produção, circulação e consumo de ciclos de discursos. Signos e textos sempre viajaram, mas viajam cada vez mais rápido. E agora, assim, quando eu lembro que em 2004, né, os primeiros estudos das práticas comunicativas na internet surgiram em 2004. Não tinha Twitter, não tinha blog, não tinha Facebook, outros contextos que agora, e que daqui a pouco vão deixar de existir, né? Porque parece que o Facebook, pelo menos em outros contextos, já tá em decadência e outros virão. Então, esse tempo célere, né? Então, viajam cada vez mais rapidamente, a zona de contato com o outro está intensificada, a problematização do local e global, então, começa, a gente tem que repensar essa dicotomia, porque vai ficando cada vez mais difícil a gente detectar o que é local e global, e temos que trabalhar cada vez mais na web, a imprevisibilidade, o trânsito e a mutabilidade. Bom, trouxe alguns exemplos, para não ficar só na teoria, do tipo, então, de dado e de práticas comunicativas na web que pudessem nos acompanhar aqui na nossa discussão. Então, esses dados, esses aqui estão nesse artigo ao qual a Graça fez referência. Os outros dois, ainda estou escrevendo artigos sobre eles. Bom, essa é a capa da revista Focus. A revista Focus é a contraparte
portuguesa e alemã da época, não é? Brasileira, e é um exemplo, então, de 2010. Essa capa diz assim, não sei se dá para ler: eles adoram-na, elas odeiam-na. Os Segredos da Mulher Brasileira, 2.216 casamentos com portugueses só em 2009, os 10 mandamentos que usam para seduzir os homens. Esse texto viaja na web e cumpre uma trajetória num blog italiano, congregando diferentes participantes de várias nacionalidades, caminha por um blog português, um site português, um site de estudos de gênero português, no Facebook, enfim, no estudo é impossível você captar a trajetória inteira, não é? Mas cumpre, então, uma trajetória intensa pelos 4 cantos do planeta, poderia dizer. Um outro texto, essa campanha, não sei se vocês se lembram, campanha de 2011, Hope Ensina, é um comercial de TV que tem uma trajetória viral e eu consegui gerar dados no YouTube, mas o YouTube no Brasil, um YouTube em versão americana, em sites de jornal, e acaba sendo proibido pelo governo, pelo CONAR, e sai de circulação depois do 7º dia de circulação, mas e depois disso, então, a trajetória continua, porque na web, não é, muitas conversas são geradas a partir desses textos, que são sucessivamente textualizados, e um bastante recente, que é o de 2013, a reportagem do Rei do Camarote, que também, logo na semana em que foi publicado, virou viral, não é? E aí, já incorporando, então, YouTube, Facebook, Twitter e blogs, não é? Bom, o que acontece, então? Trouxe aqui alguns exemplos. E esse aqui, não, perdão. Essas trajetórias, não é? Elas... Por mim? Não sei. Agora deu, aí o outro estava um pouco difícil. Tá. Não, por mim, ali, vocês que sabem. Não, tá bom. Então, esses textos, eles, em suas trajetórias, eles vão cumprindo itinerários imprevisíveis e cada vez mais imprevisíveis. Eles geram um intenso debate nas redes sociais e, portanto, processos de intextualização sucessivos. Os comentários, a seção de comentários, os comentários aparecem em cascata e formando cadeias intertextuais e construindo um senso de conversa, todas descontínuas, né? Difícil manter o sentido de descontinuidade, mas construindo um sentido de que são eventos interligados, são trajetórias textuais e, portanto, para acompanhá-las e para delas fazer sentido, a gente vai ficando, como analista e como pesquisador, impedido de se ater a um evento comunicativo delimitado espaço-temporalmente, né? E também tem que redefinir um pouco a noção de audiência e de interlocutor, que passa a ser, então, múltipla, efêmera, com níveis de comprometimento diferenciado, muito diferente, não é, de tratar de grupos sociais espacialmente bem delimitados. Os alunos da turma tal, por exemplo, né, no semestre de primeiro semestre de 2013, esse tipo de delimitação, tá? Bom, então, essas trajetórias textuais vão conectando vários mundos, vários tipos de pessoas e vários tipos de atividades, vão tornando visível a ordem moral subjacente,
da perspectiva dos usuários. Daqui a pouco eu vou dar exemplos, né, para ilustrar um pouco essas premissas. Vão produzindo uma variedade de textos multimodais que promovem complexos de ressemiotização, entendendo ideologias cristalizadas de gênero, de raça, de sexualidade, de cultura, que vão sendo engajadas nesse diálogo, nessa coexistência de interpretações muito convencionais e interpretações não convencionais. Então, os signos, nessa sucessiva recontextualização, eles vão se engajando nesse tipo de movimento. Repetição, mudança, repetição, mudança, repetição. Nessa fricção constante que age como uma hélice propulsora do movimento. Tá? Então, o Pennycook alude a esse processo como conversas locais, translocais, com hífen, movimentos inseparáveis, ou seja, aludindo a experiências sociais. Faltam 10 minutos só? Contingentes e processos sócio-históricos. Bom, então, em vez de ler, vou deixar aqui para vocês lerem o tipo de conversa, o tipo de diálogo translocal que faz um pouco de trabalho de micropolítica, porque intensifica... Não dá para ler? Oi? Então eu leio um pouquinho. Esse local, translocal, que é um tipo de conversa que torna visível o tipo de micropolítica, não é? Que ocorre nas interações sociais, no sentido de que elas intensificam, modulam, reiteram ou desafiam a ordem cultural vigente. Por exemplo, um primeiro comentário no Facebook, estou aqui em relação à trajetória da capa da revista Focus. Lá vamos nós em mais uma polêmica, vou carregar os argumentos, vestir-me de calma, esvaziar qualquer intolerância e, quer saber, nem vou dar liga a essas coisas. Um outro comentário num blog. Se já foi, infelizmente, naturalizada essa ideia de que brasileiro é bunda e sexo, eu realmente lamento. Está no imaginário mundial. Aliás, existe um mercado por trás disso e se entra grana, quem é que vai querer acabar com isso? Agora, atenção, odeio que isto aconteça aqui no Brasil, está cheio de porco chauvinista, e odeio mais ainda que esse povinho europeu, que a propósito estuprou as índias, bem lá no início, que polidos são eles, não? Fazem desse jeito de nós, generalizando. Será que somos... nós que somos assim, ou eles nos enxergam assim? Aqui a gente se dá conta, né, muito explicitamente da tal da scale jump, né? Os diversos tempos históricos convivendo e orientando o que esses participantes dizem. A maioria dos brasileiros também vê os portugueses como homens e mulheres de bigode, todos vestidos de preto, a cheirar a bacalhau, burros mal educados. Ninguém gosta de se ver tão mal e injustamente retratado, não é? O melhor mesmo é deixarmos de preconceito e estereótipos e tentarmos conhecer melhor os dois povos, países. O corpus é enorme. Eu peguei assim, os movimentos mais representativos para a gente dar conta desses múltiplos movimentos: intensificação, modulação, reiteração, desenvolvimento e do atrito. Aqui dá para ler melhor? Aqui é o outro contexto no YouTube. Em relação à campanha Hope Ensina. Tudo bem ter estourado o limite do cartão, amor. Vocês sabem sobre o que é a propaganda? É uma propaganda que ensina as mulheres a como manipular seus parceiros. Então, ela dá uma batida com o carro. Aí, o que é errado fazer? Ir vestida normalmente, dizer, amor, bati com o carro. O que é certo fazer? Botar lingerie Hope e ir de calcinha e sutiã e dizer, amor, bati com o carro. Esse é o certo. Aí, você é brasileira, use seu charme, blá, blá, blá. Então, é isso. Então, tudo bem ter estourado o limite do cartão, amor. Agora deita aqui com o papai e vem me recompensar. Pior do que a globeleza não é, muito pelo contrário. Ali a mulher afrodescendente é apresentada há anos como produto do carnaval e ninguém fala nada.
O comercial passa a ideia de que a sensualidade resolve tudo e expõe a mulher mais uma vez como objeto do homem, como provedor. Sabemos que as coisas não são bem assim, a própria Gisele sabe, infelizmente, a mídia tem o poder de informar, bem como de alienar e manter as ideologias vigentes no século passado. Se você fosse homem, você entenderia facilmente, mas você já nasceu com uma limitação, não de entender piadas, muito comum entre feministas. Tipo o comentáriozinho machista, babaca, sem a menor solidariedade por nós. É assim que você nos vê como desfrutáveis? E mais um jaburu enchendo o saco, blá, blá, blá. Então, atrito, né, chama atenção para intensificação, modulação, reiteração, desafio. E o último, do camarote, gay. Não sei se vocês sabem, mas aquele rapaz é visto por muitos, né? Isso aqui é bastante representativo como gay. Esse aqui eu não vou ler. Todos eles cumprem trajetórias textuais que envolvem recontextualizações contínuas, em múltiplos espaços, com uma profusão de fluxos discursivos, envolvendo essa comunicação local, translocal, com o hífen, mobilizando tempos e espaços interpolados, muitos interactantes conectados contingencialmente, e uma pluralidade de vozes que aponta para esse diálogo ao qual venho me referindo ao longo da palestra, entre mesmidade e diferença, em fricção. E eu acho que a questão da simetria conversacional, nesse embate de vozes, nesse atrito, também é bastante flagrante nos 4 textos. Então, esse é um fenômeno multidimensional, em estado, assim, a gente pode ver um estado exacerbado de fluxo. Entretanto, gostaria de fazer o ponto de que nenhum desses aspectos é alheio às nossas práticas cotidianas. A questão não é que isso seja específico da web. O ponto é que a web e as práticas comunicativas nesse contexto deixam esses processos mais visíveis, não é? Nos dizeres aí de um desses autores, faz com que a vida secreta dos textos ganhe visibilidade. Tá? Faz parte, esses processos fazem parte da história natural de qualquer texto, hoje, sempre, hoje, ontem e sempre. Tá? Então, o fenômeno da linguagem seria um fenômeno sempre multidimensional, envolvendo, então, essas dimensões semiótica, interacional, cultural, ideológica, econômica, política e identitária. E esses exemplos, né, eu acho que deixam claro assim, a visibilidade que essa vida, que pode silenciosa, que pode passar despercebida por causa da nossa tradição, o tipo de visibilidade, não é, que pode dar. Bom, a questão então, passando para a questão, essa foi a questão um pouco teórica, passando para a questão metodológica. Como abordar tais fenômenos? Né? Esses autores propõem um mapeamento das trajetórias textuais, pelo menos parte dessas trajetórias, porque a totalidade é impossível e é bom que seja possível, impossível porque esses autores problematizam a ideia de totalidade. Eles veem a etnografia como sendo a metodologia de pesquisa pertinente para abordar a complexidade desses processos e a riqueza e diversidade neles implicada. Muitos autores, são esses listados aí, entre outros, acham que seria realmente a metodologia mais pertinente para se abordar as formas de produção de sentido contemporâneas. Nada disso é consensual, é hegemônico, os autores estão aí se digladiando, dizendo não se pode fazer etnografia virtual. O rótulo não se aplica, tem que se pensar em uma outra coisa. O que se faz na etnografia virtual não é etnografia. Tem esse debate aí, tá? Bom, uma outra, como abordar esses fenômenos, tem que repensar a noção de linguagem, tem que se afastar aí, não é? Dessa noção de linguagem, né? Tem que descentrar o credo da transmissão, sobretudo
seus significados diádico, né, monomodal, desculpem aqui, a ideia de transmissão, recepção direta, transparente e entendimento como reprodução e simetria, porque essa imagem convida, não é? Duas pessoas iguais, homens brancos iguais, um virado para o outro, né? Convida para essa ideia de simetria. Bom, também, para abordar tais fenômenos, a gente tem que operar um descentramento da noção de etnografia. Então, etnografia virtual, ela tem que ser pensada como etnografia de trajetórias, de pessoas, lugares, discursos, ideias e objetos em movimento. Ela tem que ser uma etnografia da hipermobilidade e ela teria que ser se orientada por esses construtos, né? Uma etnografia das escalas. E aí, isso aqui tá em inglês, parte dessa apresentação eu fiz na IPRA, né, junto com a Lili, então esqueci de traduzir aqui, desculpem. Questões centrais, então. O que esse tipo de teorização faz com a teoria? Quais são as implicações epistêmicas? O que muda e o que pode ser preservado, não é, da noção de etnografia tradicionalmente concebida. Então, essas são as perguntas, né, que temos que nos fazer se quisermos operar com a etnografia, virtual, e aí temos que rever noções modernistas, né, vinculadas com uma lógica modernista, de que seja campo, trabalho de campo, comunidade, sujeitos de pesquisa, os tais sujeitos nativos, o que seja autoridade etnográfica, credibilidade e o que seja ética. Graça, eu já vou terminar, em 5 minutos eu vou rapidinho e depois a gente volta. Então, o que permanece e o que continua? Teríamos então que pensar em construtos mais móveis, comprometidos com a mobilidade, então redefinir campo em termos de território multissituado, territórios, melhor no plural, multissituados, redefinir comunidade em termos de fronteiras imprecisas, indeterminadas, efêmeras. As comunidades, não sei quem está acostumado, bom, vocês todos devem estar, né, acostumados a interagir na web, as comunidades não se mantêm, não é? Você tem um número de participantes num dia, no outro ele pode duplicar, triplicar, ou simplesmente a comunidade pode desaparecer. Não é? Então, tem que se lidar com isso. O trabalho de campo, né, o estar lá, né, etnográfico, que vai, então, fazer com que o etnógrafo tenha uma superioridade epistemológica, porque ele tem o conhecimento de primeira mão, ele esteve lá, ele viu, ele sabe o que ocorreu. Né? Isso tem que ser redefinido, entendendo que essa é uma ficção fundacional, né, comprometida com uma visão de totalidade, sobretudo porque no ambiente virtual, muitas vezes você não pode estar lá. E às vezes você está lá apenas como observador, como lurker. Né? Depois eu posso falar um pouco mais sobre essas questões. Em relação às especificidades locais, porque afinal essa é a tarefa do etnógrafo, né? Ele vai conviver com uma comunidade muito bem delimitada e ele vai descrever, a sua descrição densa, não é? Vai então especificar o que é único naquela comunidade. Né? Essa empreitada, essa tarefa teria que ser redefinida, contemplando as ligações dinâmicas entre diferentes dimensões e escalas. Então, ao descrever o local, eu também estou necessariamente descrevendo o translocal. Teria que dar conta disso. A dicotomia tempo e lugar teria que pensar em coexistência de tempos e lugares diferentes, não é? Num mesmo ambiente, às vezes numa mesma pessoa, não é? Diferentes tempos históricos convivendo em uma mesma pessoa. A ideia de sujeitos da pesquisa, né? Os sujeitos nativos, não é? A gente tem que pensar em participantes transculturais e efêmeros que aparecem e depois desaparecem, não é? Que tem esses níveis de comprometimento diferenciados. A gente tem que repensar a ideia de geração de dados, porque vamos nos defrontar com hipermobilidade, efemeridade e mutabilidade. Às vezes os dados somem,
não é? E a gente tem que ter lá mecanismos, e agora tem toda uma tecnologia, uma área de estudos desenvolvendo tecnologias para que permitam a gravação de dados e a preservação de dados. Análise e produção de conhecimento, o que seria a descrição densa depois de toda essa compreensão teórica? Seria necessariamente um conhecimento que é sempre provisório, não comprometido com a verdade. Eu posso apurar, refinar a minha descrição, mas eu nunca estarei apresentando a verdade e o que ocorreu, porque eu parto do princípio que todo discurso é textualização, o do analista também, e quem está escrevendo suas dissertações e depois vai apresentar as dissertações. Esses são processos sucessivos, é assim que a comunicação se dá. Tem que repensar a questão ética. O Bauman fala numa ética pós-moderna, que seria uma ética analítica, que depende da sensibilidade do pesquisador. Eu já vou falar sobre isso. Então, a atividade reflexiva, ela tem que ser constante. O analista, né, o pesquisador, tem que entender que a forma de análise, a forma sugerida de análise e a forma sugerida de investigação é uma forma de ação no mundo, ela configura ambientes de alguma forma ou outra, então é um conhecimento que é posicionado, que interfere naquilo que a gente entende e chama por real. Em relação a consentimento e anonimidade, a gente tem que pensar da necessidade, da possibilidade. Por exemplo, um site desses no YouTube, se vocês forem seguir a trajetória desse texto da Veja, é um contingente de participantes. O YouTube é um site abertamente público, não é? As pessoas que estão ali sabem que estão sendo vistas por todos. Seria impossível eu pedir permissão àqueles participantes, e às vezes você tenta, como eu já tentei, mas ninguém te dá bola, não é o espaço para isso, não quer nem saber. Não é? Então, assim, depende da sensibilidade. Qual é o ambiente com o qual estou trabalhando? Né? A intimidade das pessoas está exposta, está em risco, até que ponto? Então, eu tenho que ter essa sensibilidade, e tenho que ir analisando caso a caso. Em alguns contextos será impossível preservar, pedir o consentimento. E, agora, preservar a anonimidade é sempre possível. Eu posso esconder o nick, se há fotos eu posso descaracterizar, ou tirar, ou desfocar, não é? E eu acho que essa deve ser, não é, uma preocupação de preservar a intimidade, a anonimidade dos participantes, uma sensibilidade contextual, e os dilemas serão sempre situados. Há sites que têm administradores. Quando é o caso, e blogs, você tem que pedir permissão ao administrador. Aí tem o dilema, é suficiente pedir a permissão ao administrador? Eu tenho que pedir, se o administrador dá permissão, eu tenho que pedir permissão aos outros participantes? Às vezes sim, às vezes não, depende do tipo de site. Por exemplo, tem uma das alunas do projeto, ela investiga questões de maternidade na web, e ela investiga um blog em particular. E nesse blog, as mães colocam fotos de suas famílias e de crianças. Então, muitas não permitiram que fossem citadas ou que seu material fosse utilizado, porque eles têm medo de pedófilos, eles têm medo da exposição das crianças. Enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. É completamente diferente do YouTube. Então, são dilemas situados, caso a caso, senão a gente vai eleger um tipo de ética fechada, universalista, e que não leve em conta... essa é uma questão polêmica também, depois, se vocês quiserem conversar, e que não leve em conta, não é, as idiosincrasias de cada contexto, e para isso precisamos de um posicionamento crítico. Considerações finais, a última então. Esse tipo de contexto e esse tipo de teorização traz visibilidade para diferentes ordens de ação pragmática. Como eu disse, traz visibilidade para a vida silenciosa dos textos, mostrando que ela é bastante agitada e desordenada no bom sentido, né? Muito diferente. Eu queria que vocês tiverem no horizonte aquele circuito tão comportado do Saussure.
Mostra que o trânsito constante que caracteriza as experiências de sentido, mostra que a gente tem que repensar e tem que ampliar as nossas noções de contexto e processos de contextualização, contemplando sempre esse diálogo entre o emergente e o pressuposto, tentar, né, fazer um tipo de análise que mostre a movimentação dos atores sociais por essas escalas, na perspectiva da trama, metaforizada ali nessa palestra pela faixa do Escher. Usar uma base etnográfica que possa estremecer a separação tradicional entre as escalas macro e micro, e também, quem está trabalhando com realidade virtual, essa dicotomia online e offline, não é? Problematizar essa diferenciação, uma etnografia multidimensional que procura explicar a forma como local e translocal se entrelaçam e se constituem, produzindo simultaneamente durabilidade, e descontinuidades. É nesse paradoxo que as possibilidades de reinvenção e movimentos, mesmo que sutis, mas nem por isso menos importantes, podem ser projetadas. Pronto. Foi muito? Obrigada, Branca. Desliga aqui e faz como? Não sei se... Bom, deixa aqui se alguém quiser voltar. Temos ainda acho que 15 minutos da discussão. Vamos então à segunda. Tem um aluno que não está antes. Oi. Acho que no teu terceiro slide você faz uma homenagem, você menciona a questão de agência. Acho que no teu terceiro slide. Eu queria só um detalhe maior sobre aquela ideia de agência que você destacou logo no comecinho. Eu estava até em inglês. Isso aí. Aqui? É no finalzinho. Essa tua ideia de agência que você citou. Achei interessante esse trecho. Minha não, tá? Não, citei, mas assim, a ideia não é minha, né? Eu também estou textualizando como todos. Fala. Então, nesse sentido de agência, como é que ele interfere na questão, na tua pesquisa, com relação ao ambiente educacional, no caso? Você pegou escola particular, escola pública, como é que isso interferiu no caso? É porque esse tipo de problematização faz com que o professor, se for orientado por ela, e o analista eleja o olhar da não linearidade, dos micromovimentos, né? Ao analisar os dados. Porque, conforme a tradição, e dependendo do aparato teórico que a gente eleja, você sai trombando com a mesma idade. É tão familiar, né? De antemão, você já entra em campo com as suas categorias. Aluno é tudo igual, aborrecente é tudo igual, 10, 12 anos. Você só sai, você elege, né? Por tradição, nem elege, né? Mas a repetição é essa, né? Eu já tenho o olhar apurado para aquilo que se repete, para o mesmo. E se a gente entende que as mudanças significativas estão nos interstícios, não é? Elas são sutis, mas muito importantes. Como professor, você tem uma entrada diferenciada na sala de aula, bastante diferenciada na minha experiência, e como analista também. Aí você detecta pequenos movimentos, não é? Você detecta a transformação na repetição, mas, assim, às vezes, quando apresenta em congresso, as perguntas que vêm sempre, como você pode dizer, né, que isso é mudança expressiva? Primeiro, poder dizer eu posso, qualquer um pode dizer qualquer coisa, né? Se vai ter performatividade ou não, é outra coisa, né? Eu trabalho nos ambientes, eu mexo com educação pública, particular, com uso de tecnologia, no caso, para interativo. E a ideia é de você acoplar sempre múltiplas tecnologias para ensino de língua estrangeira, no caso. E me interessou essa questão da agência. Mas não é a tecnologia pela tecnologia, né? Uma das razões que me levou também a querer entender um pouco mais o que se passa é que na graduação tem lá um movimento que os professores se integrem em uma plataforma Moodle.
e para engajar mais os alunos, porque é contemporâneo, enfim. Eu montei lá minha plataforma Moodle, mas minha plataforma Moodle foi um fiasco. Ela não envolveu os alunos e a culpa é minha, não vou dizer que é dos alunos, não. É porque realmente eu não tinha a menor ideia do que se passava, enfim. Foi por isso que eu fui querer estudar um pouco. Então não basta a tecnologia, botei lá esses quadros agora super modernos com professores. Você pode estar orientado pelos sentidos mais tradicionais e mais convencionais, utilizando equipamento de ponta. E às vezes utilizando um quadro de giz ou nada disso, você pode estar ali fazendo a diferença, né, e trabalhando numa outra. Não, achei muito interessante, quero entender melhor também, mas pensei nos exemplos. Helena, assim, também quero entender melhor, porque assim, então se quiserem perguntar e fazer. Eu pensei nos exemplos que você deu, e são exemplos, assim, para acompanhar uma trajetória, eles são exemplos que têm uma materialidade mais ou menos estável, essa notícia, aquele anúncio e tal, né? E eu fiquei pensando que eu era uma lurker como essa, no Facebook eu só ficava olhando, meio sem entender nada, meio matuta naquela história. E nos movimentos das manifestações de junho, eu fiquei muito ligada, porque eu tive todas essas informações que vinham, e aí é alguma coisa que não tem estabilidade nenhuma. Vai mudando na sua frente, de repente tem aquele vídeo do Media Lynch que fala de crisas narrativas, imagino que já deva ser objeto dos estudos que você expõe, você deveria, acharia que seria bacana, né? Então você tem esse espaço de indeterminação, não é? Como acompanhar uma trajetória disso, digamos que é o discurso que talvez está concorrendo com o discurso do jornal, ou da rede de televisão e tal, e que é totalmente proteiforme. Isso, assim, a rede de amigos e colegas universitários, todo mundo imediatamente colocava suas reflexões e depois falava, não era bem isso, né? Teve a melhor de todas foi do poeta Carlito Azevedo, que lançou essa frase: quem não está confuso está mal informado. E dava bem esse senso. Então é um desafio, imagino, também. Não, é um desafio e assim, é um desafio, e se o desafio está atrelado a esse tipo de compreensão teórica, a pergunta é a seguinte, porque se você vai... Essa instabilidade, essa imprevisibilidade, esses acasos, né? Por que está ali, aquela hora, naquele momento, e depois desaparece? Então, a figura do acaso, eu comprei um livro sobre o acaso, depois posso dar, e aí essa imagem está assim, fresca na memória. Então, para os gregos, a imagem do kairos, né? Do acaso, uma entidade que uma entidade que tem uns asinhas nos tornozelos e que passa sempre muito rápido, o tempo, né, que passa sempre muito rápido, e que se você quer não capturá-lo, mas captá-lo, tem que segurar pelos cabelos pela frente, porque atrás é careca. Então, se não for rápido, né, não pega, já passou. Então, assim, nos nossos movimentos analíticos, o que a gente quer fazer? Que, na verdade, seria um contrassenso. A gente quer captar o que não é captável, né? O que já passou, no que captou, já passou. Então, assim, tem todo esse aparato analítico, que é um aparato analítico que, na medida do possível, permite a gente... sim. Entendi. Problematizar, assim, captar na medida do possível, não capturar, captar esse dinamismo, mas mesmo assim é um momento que quando a gente vai teorizar já passou, a gente coloca ali uma precisão, porque a trajetória, eu capto ali uma parte mínima da trajetória. Olha que eu tenho um corpus que é enorme, mas ele é uma parte mínima da trajetória. Mas a ideia é que... Então, poderia vir assim, como é que você justifica, então, que contrassenso? Se eu parto do princípio de que o emergente está sempre em diálogo com essa malha mais ampla, né, de sentidos e de tempos históricos, ao me debruçar sobre parte da trajetória, não é? Ao tentar laçar pelos cabelos isso que se move o tempo todo,
pode ser que eu gere algum tipo de entendimento de movimentos sociais mais amplos, sabendo que já estou toda atolada, meu conhecimento não é neutro, ele é intextualizado, ele é uma perspectiva possível, ele não se esgota ali, etc, etc. Eu tenho que ter essa clareza epistemológica. Assim. Eu ia fazer uma pergunta muito na linha da Helena, porque eu estava imaginando nessa nova estilografia, não sei se pode dizer nova, mas essa estilografia virtual, né, na questão das trajetórias de navegação, eu fiquei me perguntando durante a sua resposta se também não está envolvido aí. É lógico que tem alguma coisa que sempre vai escapar e que é impossível, mas se também não tem uma questão de desenvolvimento de novas técnicas de registro. E eu estou falando de um lugar de quem não sabe nada de etnografia, né? Mas eu fico imaginando, a gente hoje tem alguns recursos tecnológicos para você gravar tudo aquilo que é feito na tela, no computador, né? Recursos até gratuitos. Então eu fico imaginando se você tivesse um aparato desse tipo, né? Eu não sei se depois você dá conta de analisar as coisas e se isso vai ser mais revelador do que esse outro modo de olhar. Mas eu fico achando que a técnica pode ser interessante. Eu fico imaginando que os primeiros etnógrafos tenham se envolvido também com questões de técnica de registro. Né? O gravador, que fez uma mudança enorme. Então, sei lá, fiquei pensando uma bobagem aqui, mas você tem um software que filma tudo aquilo que acontece na tela e você autoriza que aquilo aconteça, porque passando por uma questão de ética, você agora tem que ter essas autorizações cada vez mais sérias, colocando na plataforma Brasil, inclusive, né? Então, fico imaginando que se você alia isso a uma questão de técnica, pode ser muito interessante, porque aí você pode ter uma forma de capturar essa trajetória de navegação. Então, assim, eu não vou usar capturar nunca, porque eu estou partindo da premissa que é missão impossível, você capta, né? Então, acho que ter tecnologias mais avançadas, tem gente estudando isso. Eu aqui sou bastante jurássica, eu vou lá no print screen, eu vou até aí. Mas já tem softwares assim, mais sofisticados, que essas tecnologias podem facilitar a tarefa de seguir a trajetória. Pode facilitar essa tarefa. Agora, que vá revelar alguma outra verdade, ou que vai imprimir algum grau maior de evidência, não julgo. Pode permitir, pode criar outro tipo de inteligibilidade, com certeza, mas nem superior nem inferior ao que a gente já pode fazer. Eu acho que a questão é mais assim, sua posição mais assim epistemológica em relação ao conhecimento que você está construindo, não é? E assim, em relação à análise da conversa, por exemplo, você pode, se você tem uma conversa gravada em vídeo, você pode apurar, refinar a sua transcrição, marcar micropausas em milésimos de segundo, e você pode ter uma transcrição um pouco menos refinada. Uma é superior à outra, uma vai trazer um grau de evidência maior para os fenômenos. Não se trata disso. Eu vou poder projetar conhecimentos diferenciados, e isso tudo vai depender dos meus objetivos, né? A maneira que eu quero construir o objeto e dos meus objetivos, das minhas perguntas de pesquisa. Talvez também defina um pouco como você vai... Desculpa, eu não entendi. A questão de pesquisa que você tem de fundo, né, é que talvez também vai definir em que medida o uso de uma técnica... Com certeza, isso, com certeza, e com certeza. E aí, que tipo de conhecimento você vai poder produzir? Nem inferior, nem superior, apenas diferentes, outras possibilidades, né, de construção. Esse horizonte de possibilidade de convivência, né, das mais diferentes regimes que usar a mim, pessoalmente, eu adorei, eu estou assim, agradecida de estar aqui agora, de ter te ouvido, porque foi exatamente num momento da minha vida muito rico, mas de uma crise muito aguda, disso que antigamente a gente chamava de Generation Gap, com os meus alunos da gravação, e essa questão tecnológica está presente com toda a força e uma resistência e dificuldade muito grande em aderir a isso. Então, quando você há pouco sinalizou para a possibilidade da gente, com o GIS, conseguir fazer ainda alguma
importante. E eu só queria acrescentar isso, porque exatamente esta semana, que agora está terminando, eu me mudei para a casa de um dos meus filhos, que foi viajar com a minha nora e me pediu para ficar lá com as netas. E eu fui tão contente, sabendo que ia ter agora esse calor, eu não tenho tempo de nunca estar com elas. E a minha crise foi muito acentuada pela minha neta de 8 anos, que eu ficaria aqui te falando das coisas que ela faz o tempo todo, dos aplicativos no iPad, no iPhone, no computador, é um açougue. Em vez de eu aplacar a minha crise, a coisa se acentuou. Obrigada. Assim, eu fico dividida também, porque eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos nessa época, e acompanho assim, o desenvolvimento de uma filhada, e vejo assim, que ela também ganhou, ela tem 9 anos, ela ganhou um iPad aos 7. Até aos 7 anos ela lia muito, e agora, quando entrou o iPad, vai lendo menos. E assim, é lógico que a tendência, o impulso é de ter um olhar muito negativo, né? Eu mesmo, nossa, e a comunicação vai acabar? Mas eu acho que é algo de novo, acho que muita coisa interessante vai sair dali. E esse exercício me deu vontade. Eu abri a página no Facebook. No Facebook ainda sou meio morta, mas abri o Facebook, estou tentando contemplar o Twitter, para ver se a gente não ir ficando à parte e ver se então consegue participar um pouco mais, porque senão... Agora, eu tenho uma colega, ela mora a casa de 2 quartos, ela se comunica em casa com o filho pelo Twitter, pelo iPad, de um quarto para o outro, em casa. Em casa. Acho que o nosso tempo já acabou, mas acho que a Adriana tinha... E você também queria fazer outra coisa? Então, ficamos nas duas. Era só um comentário, né? Você está falando da questão dessa geração Web 2.0. Acho que nós somos uma sociedade, né? 2.0, não só essa questão da web. Olha, agora já tem Web 3 e Web 4. Eu sei, mas você trouxe a 2. Não, porque eu fico pensando que nessa questão da trajetória dos textos, e aí se a gente pensa em termos da pesquisa, essa trajetória da pesquisa, que a gente, na nossa área, acha que a pesquisa nunca acaba, que é um momento. Essa trajetória, então, quando nós estamos fazendo pesquisa nesses ambientes virtuais, que você para e dá aquela fotografia, aquilo já é quase nada, né? Quando você termina, como é que a gente lida com isso? Isso é um grande desafio. Eu fico vendo as interações que você trouxe lá do Bumbum. Isso já está, você tirou de um momento, isso já está em outra escala, as manifestações, ou seja, essa nossa questão... mas é assim, né? Poderia ser diferente, é um assim. grande desafio, né? Que a gente tem de lidar com essa nossa nova forma de viver e de agir. O que é isso mesmo? Porque talvez viver, assim, não viver só, porque a Helena falou da imprecisão, não viver só na imprecisão. Eu não tenho, assim, eu acho que a estabilidade, ela é operatória. Se a gente não tivesse estabilidade, tinha que ficar negociando, muito trabalho, negociar tudo o tempo todo, né? Quem sou eu, quem é você, onde é que estou, né? Mas eu acho que a estabilidade está aqui, não, essa é a minha opinião no caso dessa pesquisa virtual, você que dá conta da estabilidade dela, porque o movimento vai, você vai... Não, essa conversa, estabilidade e imprecisão. Agora, a gente não pode ter vontade, como vontade de verdade, vontade de precisão que a gente tem, para imprecisão não abalar. Mas quando a gente consegue usufruir do fluxo e da imprecisão, é tão bom. Esse é o desafio, você, né? Lidar com isso. Agora mesmo, só um comentário super rápido também, que está entre assim, os giz, né, e a tecnologia, e o efêmero, e ao mesmo tempo, quer dizer, você começou até abrindo falando em Wittgenstein, e, por exemplo, essa semana com a minha turma a gente leu o texto do Bauman e Briggs, que fala da intextualização em 1990, antes disso tudo, mas a gente ao mesmo tempo está usando aportes teóricos bastante tradicionais e clássicos e revendo isso, né, no que... Porque eu fiquei pensando, essa noção mesmo de intextualização, quer dizer, é uma noção que já está lá. Né, que isso vai ter muito discutido na IPRA, né, essa noção do circulating, né, e vai de uma mídia para outra,
enfim, e eu acho que é legal, né, a gente poder olhar para isso também. Eu passei direto, mas todos eles usam muito Goffman, eles vão direto pro a noção Goffman, do que eu sei que marco você... bonito e desfazer Isso, o tem muita Goffman já tradição tem, hoffmaniana, sim. Gente, então a última pergunta. Não, assim, na verdade, eu queria que você comentasse um pouco essa dimensão, sobretudo da geração dos alunos, assim, acho que dos filhos, tá? Essa dimensão do ser para o web, né? De uma existência que não é concebida fora da web. Então, um caso que rápido, meu filho, a namorada terminou com ele, estava em prantos, não sei o quê, teve que começar a desconectar a namorada de várias coisas. Eu falei, mas sai disso, não posso, senão eu não vou existir. Então, assim, é uma outra... Assim, eu não posso sair do Facebook, eu não posso sair do Instagram, eu não posso sair, porque senão eu não vou ter vida social, mamãe. Isso não existe. Aqui na PUC mesmo, eu sei que na psicologia tem os estudos, como é que essas máquinas vão se incorporando, fazendo parte do corpo. Pra gente é assustador essa dimensão, né? Que a gente entra no Facebook meio para conceder, porque a gente perde algumas coisas se não estiver no Facebook, mas acha detestável aquilo, eu acho aquilo detestável, entendeu? Mas eu não pego umas fotos ou uns vídeos se eu não tiver lá no Facebook. Ô, Márcia, eu já achei detestável, agora eu não quero achar mais detestável e eu tô assim, de vez em quando eu falei, olha que coisa legal, só pode ser no Facebook, assim... Eu luto contra esse olhar, porque senão a gente lança esse olhar de negatividade e não acompanha. Qual é a deriva disso? Não sei, não sei. Ser para a web, né? Não sei, a gente tem que acompanhar, não sei. Mas assim... E a gente vai meio que arrastado, né? A gente, a Maria Paula vai, né? Eu tenho esse sentimento um pouco da Maria Paula, que você tem que ficar, sabe, fazendo uma coisa que você gostaria de perder menos tempo com ela. Não sei, Márcia, não sei, mas assim, vamos observar. Não sei, Queria fazer um comentário. Eu só assim, observar uma questão importante aí, que essas redes sociais, elas têm essa força toda pra gente, mas são redes globais e elas só funcionam com essa intensidade de identificação porque são traduzidas, porque estão no nosso idioma, porque são jargão da indústria localizadas, né, para a tua expressão ali. Né? E é só chamar a atenção para esse aspecto, assim, que isso é uma chave que explica muito a potência dessas redes sociais em nível global, serem traduzidas. Mas às vezes não, porque eu posso usar esse papel do inglês como língua franca, não é? Que faz também com que... Não, isso é um dado, assim, um dado de mercado mesmo. Essas redes, elas chegam e podem chegar em inglês nos locais, mas quando elas são traduzidas, elas têm um crescimento dos usuários assim, exponencial. Assim, elas arrebentam, é onde elas conseguem maior visibilidade e quando conseguem agir capital, quando elas têm o conteúdo delas localizado. Diferente desse idioma. Tá. Só complementando o que você está falando, isso é mais verdade se você olha para as redes que são mais usadas em países que o inglês tem uma entrada menor. Por exemplo, na China e no Japão, às vezes as redes televisivas normalmente são até outras. Por mais que tenha quem sabe inglês e tal, eles acabam... mas eu fico achando também, pode ser mais, não sei, estou pensando aqui agora por causa da sua questão, é que essa questão da hipersemiotização e a possibilidade de você problematizar língua e poder usar uma multiplicidade de recursos, língua agora vem sendo redefinida como conjunto de recursos, também permite você se comunicar, seja lá com quem você quiser, não é? Com seus emoticons, com as suas imagens. Então, assim, eu entendo a questão da língua, da tradução, mas eu, assim, é só isso mesmo? Ou seria essa possibilidade de se comunicar de diferentes formas? É um elemento definidor do sucesso regional. Mas acho que é o translocal e além das fronteiras. Não é? Não estamos mais nas